Fala galerinha, beleza? Aqui é o professor Rafael Sequim e a aula de hoje é sobre gráficos de movimento uniformemente variado. Nós já vimos os gráficos do movimento uniforme, né? Que é aquele que tem a velocidade constante. Já esse movimento, que é o movimento uniformemente variado, a velocidade ela sofre variação. O próprio nome já diz, nós já estudamos, nós já calculamos, nós já vimos nas aulas anteriores. Então eu vou estar mostrando para vocês aqui como que pode aparecer dois tipos de gráfico. O gráfico de velocidade em função do tempo e o gráfico de posição em função do tempo. Esses dois gráficos, eles são muito comuns aí de aparecerem nas provas. Nós vamos estar detalhando aqui todas as características desses gráficos desse movimento. O primeiro que eu quero analisar é o gráfico de velocidade em função do tempo. Então vamos olhar aqui, ó, para essa imagem que eu separei para vocês. E aqui eu tenho dois gráficos, o gráfico A e o gráfico B, tá? Tem o eixo X aqui, ó, que é representado, o eixo X, ó, que é representado o tempo, tá? Dos dois gráficos, e o eixo Y, que é a velocidade. Por isso que a gente diz que é um gráfico de velocidade em função do tempo, tá bom? O tempo vai passando e a velocidade vai se comportando de alguma forma. Ok, vamos às características principais desse gráfico. O gráfico de velocidade, todo gráfico, na verdade, todo gráfico, ele é a representação de pontos. E muitas das vezes, ele é a representação de uma equação. Então, eu tenho uma equação a qual tem pontos fixos, né, constantes, e tem pontos que vão sofrer variação, os pontos variáveis. Esses pontos variáveis, eu vou jogando valores e ele vai me dando pontos no gráfico. A equação que representa a velocidade em função do tempo, e a equação sempre vai ter que ter o quê? O eixo X e o eixo Y. A equação que representa a velocidade em função do tempo do movimento uniformemente variado é essa equação aqui, ó, que nós já conhecemos. V é igual a VO atrás AT, né? Aceleração vezes o tempo. Velocidade final, velocidade inicial, aceleração vezes o tempo. É a famosa V vovó atrás do toco. Beleza? Essa equação representa a velocidade. Se essa equação representa a função da velocidade em função do tempo, eu posso representá-la graficamente. E essa representação gráfica vai me gerar pontos. Exemplo, se eu botar t aqui igual a 0, vai me dar um ponto. Se eu botar t igual a 1, vai me dar outro ponto. E assim sucessivamente. Eu vou botando valores e esses valores vão me dando pontos no gráfico. Existem duas formas gráficas. Antes de falar disso, vamos lá. A equação, ela é essa aqui, ó, V igual a VO mais AT. Ela é uma equação chamada função do primeiro grau. Por que ela é função do primeiro grau? Vocês lembram? A função do primeiro grau, ela não tem nenhum número, né? Nenhuma variável elevada a 2, elevada a 3, elevada a 4. Ela tem variáveis elevadas a 1. Então, o t aqui, ó, que é a nossa variável importante, ela é t elevado a 1. Ela não tem nenhum elevado. E por isso ela é chamada de função de primeiro grau. Se tivesse elevado a 2, elevado a 3, seria diferente. Nesse caso aqui, ela é elevada a 1. Beleza. Então, não tem nada elevado aqui, né? Não tem t elevado ao quadrado, nada. Então, se não tem nada elevado, essa equação vai representar uma função de primeiro grau. Uma função de primeiro grau, quando eu represento ela graficamente, a representação gráfica, ela é uma reta. Então, nós vamos ter uma reta. Olha lá, são retas, ó, reta aqui, reta aqui, reta aqui, são sempre retas. Então, já podemos dizer o quê? Que no gráfico de MUV, nós vamos ter sempre uma reta. No gráfico de velocidade em função do tempo, né? Nós vamos ter sempre uma reta. E essa reta ela pode se comportar de duas formas. Ela pode ser crescente, que é essa aqui, ó, crescendo. Crescente está crescendo. E ela pode ser decrescente, ou seja, decrescendo. E qual das duas situações vai ser crescente ou vai ser decrescente? Eu vou explicar para vocês agora. Se ela for uma função crescente, ó, que é a situação A, isso quer dizer que o A ele é sempre positivo. Por que o A é positivo? Vamos analisar isso fisicamente, não matematicamente. Toda vez que eu tenho um objeto, um móvel, que ele está ganhando velocidade, vamos dar um exemplo?
10 km por hora, 20 km por hora, 30 km por hora, 40 km por hora, ele está acelerando. E se ele está acelerando, a aceleração dele é sempre positiva. E olha o gráfico como fica, ó. O tempo vai passando e a velocidade dele vai aumentando. O tempo vai passando e a velocidade aumentando, tá vendo? Nas três situações aqui, A1, A2 e A3. São três retas porque são três acelerações diferentes. A1 é diferente de A2, que é diferente de A3. Por isso que no gráfico vai ficar de forma diferente. Então nós temos aí três retas. E cada uma dessas retas vai representar, né, um objeto. E esses objetos, olha só, a aceleração dele é positiva porque a velocidade dele vai sempre crescendo. Então sempre que eu tiver um gráfico com aceleração, com a velocidade crescente, isso me representa que a aceleração é positiva e isso é um gráfico de um objeto acelerado, né? Ótimo. Já na situação B, o gráfico está sempre decrescente. Ele estar decrescente significa que ele está com a velocidade reduzindo. Vamos dar um exemplo? Se ele tivesse com 50 km, 40, 30, 10, 20, diminuindo a velocidade. Olha só, a velocidade é esse eixo Y. A cada instante ela vai sempre diminuindo. Se ela vai diminuindo, eu tenho necessariamente aceleração negativa. Lembra da fórmula? Ó, V é igual a VO mais AT. Quando aqui é positivo, o meu objeto está ganhando velocidade. Ó, a velocidade inicial mais um incremento. A velocidade inicial mais um incremento. E cada vez esse incremento vai aumentando. Quando a velocidade aceleração é negativa, eu estou cada tempo que eu vou passando, eu vou diminuindo uma certa quantidade da velocidade inicial. Então, a velocidade vai sempre diminuindo. E é isso que ele está sendo representado graficamente. Então, no gráfico 2 é uma função decrescente e a aceleração é sempre negativa. Galera, esse é o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês, que é analisar no gráfico velocidade por tempo se ele é crescente ou se ele é decrescente de acordo com cada aceleração. De acordo com o sinal da aceleração, ou seja, de acordo com o incremento que eu estou dando da minha velocidade inicial. Se ele está aumentando a velocidade ou se ele está diminuindo a velocidade. Beleza, agora vamos então ao segundo ponto desta aula. Ainda sobre análise de velocidade em função do tempo, de gráfico de velocidade em função do tempo. Se nós olharmos aqui para esses dois gráficos, eu vou até tentar ampliar aqui um pouquinho, para ficar mais... Isso. Vai ficar mais interessante para a gente. Pera aí. Ótimo, agora ficou bom. Então temos os dois gráficos aí, igual eu falei lá no ponto anterior, no ponto anterior, é um gráfico crescente e um gráfico decrescente, né? Esse primeiro gráfico aqui é crescente, aceleração positiva, e esse segundo gráfico aqui é decrescente. Observe que aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma relação entre a posição, o deslocamento, e o gráfico de velocidade em função do tempo. Quando eu tenho um gráfico de velocidade em função do tempo, nas duas situações aqui, eu consigo calcular aproximadamente o deslocamento. O que é o deslocamento mesmo? Vamos pensar, ó, tem um objeto, um carro aqui, ele saiu de um ponto e foi até o outro ponto. Isso daqui, essa distância aqui, ó, é o deslocamento. Tem até a figura aqui, ó, ele saiu daqui e foi para cá, beleza? Ó, isso aqui é T1, isso aqui é T2, né? T igual a 1 não, T1, um tempo 1 e um tempo 2. Então, passou o tempo, ele se deslocou, ele andou, esse aqui seria o ΔS, tá? Então, quando eu saio de um lugar para o outro, eu vou estar aumentando a velocidade, nesse caso aqui eu vou estar diminuindo a velocidade. Eu consigo fazer uma análise dentro do gráfico da posição. Olha que legal, eu tenho um gráfico de velocidade em função do tempo e eu consigo saber qual que é a posição. Como que eu sei qual que é a posição? Calculando a área do gráfico. A área, qual área? Essa aqui, ó, que eu pintei aqui, ó. Então, eu vou calcular a área. Quando eu consigo calcular a área do gráfico, eu consigo identificar exatamente qual que é a posição. Olha a fórmula que ele coloca ali, ó. Posição, ó, deslocamento, né? Posição, ΔS. Posição não, tá? Deslocamento. Deslocamento é igual à área do gráfico. Como que eu calculo a área dessa figura? É a base maior, ó, base maior, que é essa aqui, Bzão,
mais Bzinho, vezes a altura, que é esse lado aqui, altura, dividido por 2, aqui mesma coisa, ó, base maior mais base menor, vezes a altura, que é esse lado aqui, dividido por 2. Ah, e se fosse diferente? Não, galera, vai ser sempre assim, porque vai ser sempre uma reta ou crescente ou decrescente. Então, a área vai ser sempre essa, tá? Vai ser sempre a área dessa figura. Então, você pode lembrar isso aqui, né? Aprender, decorar isso aqui, que sempre que tiver esse tipo de questão, eu vou colocar uns questões desse modelo para vocês resolverem. Sempre que tiver questões a qual ele deu velocidade e tempo e pediu para calcular o deslocamento, é um gráfico de velocidade por tempo, pediu para calcular o deslocamento, você vai jogar logo a fórmula, né, da área aqui descrita, né, que é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, tá bom? Esse aí é o segundo ponto que eu gostaria de comentar com vocês sobre o gráfico de velocidade sobre o tempo. Vamos agora ao terceiro ponto.